Olá, queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso segundo encontro de Direito Civil. Eu sou a professora Lívia e hoje nós vamos trabalhar com um tema super interessante que eu amo e que você, como advogado, como advogada que vai trabalhar demais se ficar com essa área de direito civil, se for um advogado civilista. Vamos ao que interessa? Vamos à nossa aula de hoje? Então, vá de Meco perto, caderno, caneta, anote tudo, anote a sua dúvida, mande sua dúvida para a gente, para o nosso WhatsApp, para o nosso Instagram. Você tem todas as nossas formas de comunicação para tirar essa dúvida das nossas aulas. Então, vamos lá? Então, vamos para a nossa segunda aula, o nosso segundo encontro de Direito Civil, e hoje nós vamos falar de pessoa natural. Gente, a pessoa natural é o centro do direito, é o ser humano, é o centro de todas as relações jurídicas, todo o direito civil, penal, administrativo, está tudo relacionado ao conceito de pessoa natural, e esse conceito nos é dado pelo nosso Código Civil, na nossa disciplina de Direito Civil. O sujeito de direito, ele é dividido no sujeito que ele tem personalidade jurídica e o sujeito sem personalidade jurídica. Com personalidade jurídica é a pessoa natural e a pessoa jurídica. Pessoa natural somos nós, as pessoas, os seres humanos, não é isso? E as pessoas jurídicas são aquelas empresas, por exemplo. E sem personalidade jurídica, temos como exemplo o condomínio, o nascituro, a massa falida, o espólio, e nós vamos falar de todas essas figuras jurídicas no decorrer das nossas aulas. Vê-se então que a pessoa natural é sujeito de direito, com personalidade jurídica, mas nem todo sujeito de direito tem personalidade jurídica. Uma hipótese em relação a isso é o que nós vimos no slide anterior, onde fala do nascituro. O nascituro, ele tem direito, mas ele não tem personalidade jurídica. E isso nós vamos ver mais adiante. Princípio da legalidade no direito civil. Para quem tem personalidade jurídica, esse princípio dita que pode tudo o que a lei não proíba. E esse foi o princípio que deu fundamento ao casamento e à união estável de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a lei jamais proibiu que pessoas do mesmo sexo viessem a adquirir uma união estável, um casamento. Então, já que a lei não proíbe, então a pessoa tem o direito de ter essa personalidade jurídica do casamento e da união estável, sendo pessoas do mesmo sexo. Então, a lei não proibiu, então ela admite. Então, esse foi um dos fundamentos para a admissão no ordenamento jurídico do casamento e da união estável homoafetiva. Veja que, embora a lei fale em homem e mulher, não há proibição legislativa para casamentos homoafetivos. Princípio da legalidade no direito civil ainda. Professora, e quem não tem personalidade jurídica? Nesse caso, o princípio da legalidade é analisado sob o mesmo ponto de vista do direito administrativo, onde só é permitido fazer o que está previsto em lei. Personalidade jurídica, então, é sinônimo de personalidade civil. É o que diz o artigo 2º do nosso Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Olha a quantidade de palavras que nós temos no artigo 2º do Código Civil que merecem ser estudadas com uma certa cautela, com certo cuidado, para você lembrar na hora da prova. Quando fala aqui em nascimento com vida, a lei põe a salvo
desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, o nascituro, ele não tem ainda a personalidade jurídica, porque, obviamente, ele ainda não nasceu, ele está em concepção, mas ele tem direitos. Um exemplo disso, nós temos o quê? Os alimentos gravídicos. Afinal de contas, os alimentos gravídicos são para a mãe que está gestante, que está em concepção? Não, eles são para o nascituro. Então, ele mesmo não tendo uma personalidade jurídica ainda, ele tem direitos garantidos pelo próprio artigo 2º do Código Civil. Aí você me pergunta, Lívia, afinal, quando se dá o início da personalidade jurídica? Para o nosso Código Civil, o início da personalidade jurídica se dá com o nascimento com vida. O nascimento com vida é entrou ar nos pulmões, adquire personalidade jurídica. E é tão simples assim? Não. Mais adiante, nós vamos ver que o nascimento, para ter a sua garantia de personalidade jurídica, ele passa, inclusive, por testes médicos, testes clínicos, exames que comprovem se entrou ar nos pulmões ou não na hora desse nascimento. Para ver se houve vida, mesmo que por alguns segundos, existe no Brasil um exame próprio para verificar se houve ou não entrada de ar nos pulmões. É a dosimetria hidrostática de Galeno. A dosimasia hidrostática de Galeno consiste em um exame realizado para constatar se a criança nasceu viva durante o parto, ou seja, se ela chegou a respirar, se entrou ar nos pulmões, morrendo logo após, ou se ela já nasceu morta. Se ela já nasceu morta, não chegou a entrar o ar nos pulmões. E é esse exame aqui que detecta se houve a entrada de ar nos pulmões ou não. Professora, qual a necessidade disso? Qual a importância disso? No direito sucessório, isso é extremamente importante. Quer um exemplo? Vamos ver aqui, por exemplo, um pai que tem muito dinheiro, engravidou uma menina, engravidou uma moça, e essa moça está lá concebendo o filho dele. Só que, na hora do parto, essa criança morre. Quais são os direitos que essa criança tinha ao nascer? Se essa criança nasceu com vida e sobreviveu, ela é herdeira desse pai que tem muito dinheiro, certo? Se ela já veio morta, ela não tem como herdar nada desse pai, porque ela já é uma criança natimorta. Então, esses são os direitos, principalmente na ideia de sucessão hereditária. Por isso, essa importância de saber o momento da morte e se essa criança nasceu com vida e morreu depois, ou se ela já nasceu morta. Você pergunta, tá, entendi, mas qual a importância de saber disso? Foi o que eu falei, as consequências jurídicas são diferentes para cada caso. No âmbito jurídico, a dosimasia é relevante porque contribui para a determinação do momento da morte, pois se a pessoa vem à luz viva ou morta, as consequências jurídicas serão diferentes em cada caso. Vamos voltar ao exemplo que eu dei anteriormente? Esse pai engravida a moça, essa moça está esperando um filho dele, e esse pai vem a falecer durante a concepção dessa mãe, ou seja, enquanto essa mãe ainda está gestante. Ele deixa patrimônio, ok? Quem vão ser os herdeiros dele? Os filhos. Obviamente, vai ser o filho que está carregando, que está no ventre dessa mãe. Se essa criança nasce com vida, ela é herdeira, ok? Se ela nasce morta,
os herdeiros já não serão, o patrimônio do pai já não vai para ele. Vai subir para quem? Para os ascendentes, o pai e a mãe dele, se ele não deixou outros descendentes. Afinal de contas, é isso o que determina o nosso Código Civil, no artigo 1829, quando diz que, não havendo descendentes, a herança vai para os ascendentes. Assim sendo, nós temos a ideia de que, esse esquema aqui que eu fiz, nasceu e respirou, quais são as consequências jurídicas aqui? Qual é o documento? Certidão de nascimento. Vai ser esse o documento emitido. Nasceu, respirou, mas morreu, o documento vai ser certidão de nascimento e de óbito. Mas, se ele nasceu, se o indivíduo nasceu, respirou e morreu, ele chegou a adquirir, sim, personalidade jurídica. Ele chegou a respirar. E não importa por quanto tempo, pode ter sido por 30 segundos, por 1 minuto, por 2 dias, por 3 dias, não importa. Ele chegou a respirar, ele adquiriu personalidade jurídica. Nasceu, mas não respirou, é certidão de nascido morto, é o chamado natimorto, e ele não adquiriu personalidade jurídica. Mas ele é uma coisa, um bebê que nasce, não respira, é um natimorto, ele é uma coisa? Não. Lembra da aula passada, quando eu falei da dignidade da pessoa humana? Nesse caso, a nossa legislação prevê que, mesmo não sendo considerado uma pessoa natural com uma personalidade jurídica, existe o quê? Uma tutela em relação a esse natimorto. E ele tem direito a ter uma certidão, tem direito a ter um local de enterro, mesmo não tendo adquirido essa personalidade jurídica, tendo inclusive direito a um nome. Quais são as principais consequências jurídicas? Foi como eu falei, a principal consequência jurídica para saber se a pessoa nasceu morta ou se já nasceu, respirou, mas morreu depois, tem relação com a sucessão hereditária. Dei uma lida no artigo 1829 do Código Civil, que muito resumidamente eu coloquei aqui só a parte principal que nos interessa agora. Não havendo descendentes, a herança vai para os ascendentes. Professor, o que isso quer dizer? Aqui sou eu venho a falecer e eu ainda tenho pai e mãe. Mas eu não deixei filhos. Eu não tenho filhos. Logo, eu não tenho descendentes. Mas eu tenho ascendentes. A legislação diz o quê? Que não havendo descendentes, a minha herança, o meu patrimônio, vai para o meu pai e para a minha mãe, se eu não deixei, por exemplo, um cônjuge supértice, ok? Havendo descendentes, ou seja, o contrário, que é o óbvio aqui na questão, a herança vem para os descendentes. Olha essas questões aqui como são intrigantes e caem muito na prova da FGV, porque o que eu gosto muito da prova da FGV é isso, ela traz muito caso prático, muito caso que pode realmente acontecer facilmente na nossa sociedade, na nossa realidade. A primeira pergunta: professora, e se a criança tem má formação de órgãos que impossibilita a vida extrauterina, ou seja, que impossibilita a sobrevida dela fora do útero materno? Segunda pergunta: e as crianças com anencefalia e microcefalia que podem morrer pouco tempo depois de nascer? Terceira pergunta: e os nascidos que não têm forma humana, ou seja, são, até pejorativamente falando, são aquelas pessoas que nascem com uma extrema formação física. E aí, professora, essas pessoas têm personalidade jurídica? O que o nosso Código Civil fala a respeito disso? Você sabe dizer? Olha só, no Brasil,
O que foi adotado é que basta respirar, basta que entre o ar nos pulmões, mesmo que seja por pouquíssimo tempo, e essa pessoa, ela passa a ser pessoa natural e ela adquire, sim, personalidade jurídica. Não importa se ela tem anencefalia, se ela tem microcefalia, se ela tem má formação de órgãos ou se ela tem má formação física, não importa. O que importa é se, fora do útero, ela chegou a respirar, chegou a ter uma atividade cardiorrespiratória, o Código Civil garante que ela é uma pessoa natural e ela adquire, sim, personalidade jurídica. Não importa quanto tempo ela venha sobreviver fora do útero materno. Ou seja, é como esse caso dos anencéfalos. Nascem, respiram, mesmo tendo má formação cerebral, adquirem personalidade jurídica, mesmo que eles venham a morrer pouquíssimo tempo após o parto. Não esqueça, na hora da prova, se cair, você vai lembrar que no Brasil, nasceu e respirou, já ganha personalidade jurídica, certo? Isso aqui você não vai esquecer nunca mais. Professora, e o nascituro? Ele é ou não é uma pessoa? Ele tem ou não tem direitos? O que é o nascituro? O nascituro é aquela criatura que está dentro da barriga da mãe. Ela está em desenvolvimento gestacional. E aí, ela é uma pessoa, ela tem direitos. A doutrina tem três teorias: a teoria natalista, a teoria da personalidade condicional ou personalidade formal e a teoria concepcionista. A teoria natalista diz que só se torna pessoa a partir do momento em que adquire a personalidade jurídica, ou seja, com a respiração. Logo, não sendo pessoa, é coisa. A teoria da personalidade condicional, ela diz que o nascituro é uma quase pessoa, está ali no meio termo. Se nasce com vida, é uma pessoa. Se não nasce com vida, ela nunca foi uma pessoa. De novo, se ela não for uma pessoa, ela é uma coisa. E a teoria concepcionista é a teoria mais moderna em que é pessoa desde a concepção. Sim, professora, você apresentou as três teorias. E no Brasil, o Código Civil adota qual teoria? Qual a teoria adotada pelo nosso Código Civil? O nosso Código Civil adota a teoria natalista. E o artigo 2º diz isso claramente na letra da lei, quando diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, como eu falei anteriormente, em relação, por exemplo, aos alimentos gravídicos. Ok? Então, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Lembre, nascimento com vida, ar nos pulmões. Não importa se por 30 segundos ou por 30 anos entrou ar nos pulmões, a pessoa é considerada uma pessoa natural e adquire personalidade jurídica. Ok? Então, essa foi a nossa segunda aula de Direito Civil. Nós falamos de pessoa natural, mas não acaba aqui, porque o tema de pessoa natural é bem abrangente e nós vamos para um segundo bloco falar muito mais sobre isso. Abração.